Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta um pouco grande. Eu mesma traduzi, encontrei no Reddit e talvez seja uma das mais assustadoras que eu já contei aqui no canal. Se vocês gostarem, eu peço que já dê um like, faça um comentário e me ajudem então a continuar o meu trabalho. Bem, vamos lá? Você parece o meu filho. Meus olhos procuram ansiosamente o relógio. Não tenho mais foco e sinto que estou perdendo a pouca sanidade que resta. A enfermeira sentada ao meu lado no chão está praticamente implorando para que eu responda às suas perguntas com um único motivo: manter-me consciente. Começo a pensar no quanto está tarde. Hoje foi um dia terrivelmente cansativo, mas mesmo assim vou começar a contar a minha história. Se deixar para mais tarde, pode ser que eu não tenha tempo. Acalme-se, eu já vou iniciar. Mary Cliffington apareceu de novo hoje na pequena loja de fotografia onde trabalho. As visitas dela têm sido tantas que já estão enchendo o saco e todos os dias é o mesmo processo. Ela chega, pede várias e várias fotos 5x7 e 10x15 e quando ficam prontas, costuma apoiar-se na impressora, querendo observar de perto todos os processos. O coitado do funcionário, em seguida, leva sermões da boa e velha Mary, tais como: a cor do rosto do meu filho saiu muito pálida e o vestido da minha neta parece muito desbotado. O ritual é tão repetitivo que se tornou quase uma tradição. Algumas vezes, antes de imprimir, o material é passado para mim, que organizo e corrijo algumas imperfeições no Photoshop. De todos, eu sou o único que ela não maltrata e acredito que um dos motivos é que sou editor profissional de fotografia. Acho que ela vê isso com bons olhos, mas também há outro motivo importante. Eu me pareço com o filho dela. Pelo menos é o que ela me fala sempre que elogia as fotos que eu corrigi. Pessoalmente, eu nunca vi essa semelhança toda que ela diz, mas deixo que Mary tenha essa ilusão. Em comum com ele, creio que haja apenas nossos cabelos, bem aparados nas laterais, a barba escura, olhos claros e pele clara, mas as similaridades acabam aí. Para falar a verdade, eu nunca o conheci. De acordo com Mary, eles não se dão muito bem atualmente. Segundo ela, o seu filho tornou-se o que ela chama de diferente, depois de ter se separado da esposa. Isso sempre me pareceu estranho, porque quase todos os dias sou encarregado de editar uma nova foto de família em que ele aparece. Ao que tudo indica, a família mantém contato, sim, mas prefiro não dar assunto para que ela não comece com suas intermináveis histórias. Hoje, quando ela veio aqui, nós discutimos assuntos pessoais, como a minha licenciatura e os encontros da sua família. Ela contou-me que celebrariam o 5º aniversário de sua neta Grace e que ela estava criando um álbum de fotografias e cozinhando diversas guloseimas caseiras para a festinha da neta. As fotos que ela havia trazido, então, eram do aniversário passado da menina, uma linda garotinha. Ela tinha cabelos dourados, os olhos azuis claros do pai, bochechas rosadas e um sorriso estranho, até mesmo um pouco macabro. Confesso que me lembrou a menina do filme O Pestinha 2 e até me diverti com essa ideia. Quando o assunto mudou para a minha licenciatura em design gráfico, ela imediatamente me elogiou e disse que eu tinha bastante futuro nessa área. Em seguida, perguntou-me se eu era capaz de fazer um site simples. Queria que eu fizesse uma página estilo fórum, apenas para ela e sua família.
Ela era daquele tipo que não gosta de redes sociais, mas ainda assim queria receber e postar notícias regularmente do seu filho, da neta, de seus cavalos premiados e mais umas imagens de todas as reuniões de família que tiveram ao longo dos anos. Diante da insistência dela, disse que conseguiria sim criar um site simples. Agora, preciso confessar que não sou exatamente fã de Mary, mas não me julguem. Ela pode até me tratar de uma maneira mais humana se compararmos aos meus colegas, mas é claramente uma pessoa amarga, que se acha melhor que todo mundo. Anda sempre com um ar de importância, de nariz em pé, feito um pug vestido de camisola de seda. A última coisa que qualquer funcionário iria querer numa cliente é uma atitude prepotente, com aquele par de olhos brilhantes refletidos atrás de grossos e antigos óculos escuros de carapaça de tartaruga. Creio que ninguém também ia querer por perto alguém que critica constantemente os seus colegas de trabalho com palavras ignorantes, seguidas de um odor de café velho e cigarros de mentol. O seu cabelo cinza escuro sempre estava emaranhado, como se ela fugisse correndo de casa todas as manhãs, com urgência, para revelar as benditas fotografias. Apesar da sua falta de cuidados consigo mesma, ela via-se como uma especialista na gestão da vida dos outros. Eu nunca perguntei a ela sobre os seus problemas de família ou com o filho, mas meio que deduzi que esse comportamento dela deve ser a chave do filho estar distante. O autoritarismo dela é algo que simplesmente não me desce. Continuando a história sobre aquela manhã, depois de intermináveis perguntas sobre meus preços, horários e disponibilidade para lhe ensinar o Photoshop, eu dei a Mary o meu cartão de contato e disse-lhe para me telefonar daqui a 2 semanas. O que eu não disse a ela no momento é que eu estou cumprindo aviso prévio de 15 dias, pois me mudarei para um emprego melhor. Dei esse prazo para evitá-la até eu sair da loja e nunca mais voltar a vê-la. Depois de receber o cartão, ela pareceu satisfeita com a proposta. Dei os meus parabéns pelo 5º aniversário de sua neta e ela foi embora, enfim. Enquanto ela se arrastava para fora da loja, olhei de novo para a pilha de fotos com impressões descoloridas que ela havia rejeitado por não serem adequadas. Ela sempre fazia isso. Rejeitava um monte de fotos. Era um saco. Se a sua família era tão disfuncional, por que ela trazia fotos novas do filho e da neta todos os dias? Por que ela me trata bem se, como ela mesma disse, eu sou a cara do filho que brigou com ela? Essas suspeitas começaram a tomar forma quando, umas horas mais tarde, um casal de 20 e poucos anos deixou alguns rolos fotográficos de 35mm na minha loja. Eles tinham os cabelos pretos, portes atléticos de ciclistas e olhos que refletiam uma profunda bondade, ainda que parecessem profundamente tristes. O trabalho estava calmo hoje, então eu imediatamente registrei o pedido e comecei a revelar as fotos deles. O processo de revelação é sempre o mesmo, mas vou explicar brevemente. Eu ponho o filme em uma máquina para passar as fotos ao cartão principal, que é ligado a um processador. Depois que as fotos são transferidas para um dispositivo USB, eu abro-as e examino os quadros digitalmente um a um, para encontrar falhas de cor e inconsistências antes de mandar imprimir. Naquele pacote deixado por último, as fotos mostravam os dois comemorando um aniversário. Ao fundo, havia um cartaz enorme e colorido que dizia "Feliz aniversário, Mitch", pendurado em cima de um minibar com várias luzes azuis. O casal estava segurando umas cervejas e rindo despreocupadamente. Aquele tipo de fotografia era muito parecida com as que alguns casais trazem para revelar. Um beijo bêbado aqui, alguém fingindo tocar guitarra ali. Não dei muita importância, então comecei a imprimir as fotos de 2 em 2. Seguia nesse processo quando notei uma fotografia, ali no meio, do filho de Mary. Apesar de nunca tê-lo conhecido, eu via a cara dele frequentemente.
Era um rosto que não saía da minha memória, do tanto que a velha me mostrava suas fotos e me contava suas histórias. Eu fiquei intrigado. Logo, imaginei que o casal poderia conhecer a excêntrica mulher que tanto odiava e, ao mesmo tempo, amava sua família. Em uma hora, eles chegaram para buscar as fotos. Quando empacotei a encomenda, decidi perguntar-lhes mais sobre Mary. Então, vocês conhecem Mary Clifton? Perguntei casualmente. Eles se entreolharam e fez-se um silêncio constrangedor. Eu inclinei o olhar para cima, encarando-os, e seus olhares pareciam apavorados. Uma palidez e um estado de choque tinham substituído o cansaço que eles pareciam ter alguns segundos antes. Então, perguntei. Vocês estão bem? Eu vi o filho dela nas suas fotos. Mary está sempre aqui, por isso resolvi perguntar. Desculpa se parecer um pouco inconveniente, mas é que ela é uma peça, né? A moça começou a chorar. Em seguida, respondeu. Esse é nosso amigo Mitch. Essas fotos foram tiradas há algumas semanas. Ele faleceu na semana passada. Essa encomenda é para a apresentação de slides no funeral dele. O namorado dela falou depois, claramente perturbado e tentando manter a compostura. Ele e a filha foram encontrados mortos na casa de Mary no último domingo, envenenados. A polícia está à procura dela para interrogá-la. Você a viu recentemente? Na hora, minhas pernas amoleceram e eu caí no chão. Sou daqueles que raramente perdem a calma, mas comecei a gaguejar, muito abalado. Sim, quer dizer, ela esteve aqui apenas algumas horas, dizendo que estava preparando uma festa de aniversário para a menina que ela chama de Grace. Ela estava, inclusive, fazendo um novo álbum de fotografias e as fotos eram novas. A moça, claramente abalada, disse: Precisamos chamar a polícia imediatamente. O aniversário de Grace foi na terça-feira, uma semana antes de terem sido encontrados mortos. Eles não gostavam das visitas de Mary, mas ela insistiu muito em estar com eles para celebrar. Naquele momento, chamei a polícia. Passei o resto do meu turno e mais 2 horas extras conversando com um detetive de homicídios e com o casal de amigos de Mitch. Ele pediu-me para imprimir todas as fotos que tínhamos dos arquivos de Mary e perguntou se fazíamos ideia do seu paradeiro. Além disso, me interrogaram sobre a frequência de visitas dela, que tipo de coisas ela comprava na loja, a sua aparência atual, se tinha notado algo de anormal no seu comportamento. Eu dei-lhes as informações que precisavam, bem como as imagens das câmeras de vigilância que tínhamos escondidas pela pequena lojinha. Em seguida, eles me deram seus contatos pessoais e me pediram para que ligasse imediatamente caso Mary aparecesse na loja de novo. Na viagem para casa, senti-me um lixo. Os pensamentos sobre o ocorrido dominavam a minha cabeça enquanto eu dirigia de maneira imprudente. Será que Mary era realmente uma assassina? Teria sido capaz de matar a própria neta? Será que ela voltaria a me procurar antes que a polícia a encontrasse? Cheguei em casa completamente atormentado e quase torci o tornozelo ao tropeçar num pacote que estava colocado bem na porta de entrada. Peguei-o, levei para dentro e tentei ver o remetente. Estava escrito apenas Mãe. Eu não tinha ideia do motivo dela ter enviado qualquer coisa para mim, mas assumi que era alguma lembrança atrasada do Dia de Ação de Graças. Independente da motivação, era bom receber uma encomenda dela com seu novo endereço, como ela disse que faria assim que se mudasse para a casa nova. Agora, estava escrito no pacote: 6312 Prospect Road. Abri aquilo, curioso. Dentro do pacote havia uma caixa metálica de bolachas e um outro pacote retangular com um bonito embrulho.
Com toda aquela confusão, eu não tinha conseguido almoçar, então comi as bolachas como um esfomeado. Depois da minha sexta bolacha, decidi sacudir as migalhas da mão e ver o que era o tal embrulho misterioso. Sem cerimônias, rasguei-o e vi que parecia um pequeno álbum de fotos com a capa preta de vinil. Abri-o com curiosidade e seu conteúdo me fez ficar pálido. Aquele era o álbum de recordações da família de Mary Clifton. Não pareciam ser bons momentos em família e eram fotos inéditas, eu nunca as tinha visto. E olha que eu vi todas as fotos que ela levou no estúdio. Eram polaroides, não precisavam então de revelação. Bom, eu vou tentar descrever para você as cenas. Página 1. Mitch e Grace estão encostados no braço de um sofá de couro, a filha amarrada aos braços do pai. Os seus olhos estavam totalmente brancos e a sua língua estava para fora, apresentando uma cor marrom, nada natural. Havia saliva seca e uma espuma amarela na barba negra de Mitch. Uma mancha amarela estava na camisola de Grace. As peles estavam tão pálidas que era possível ver as veias azuis em seus rostos. Esta foto tem um título de Terça-feira. Feliz aniversário, Grace. Página 2. Os dois estão agora dentro de um carro. Eles foram limpos e posicionados. Mitch está no banco do motorista e Grace no banco de trás, sentada no meio. As peles deles pareciam ainda mais pálidas, seus olhos estão leitosos e seus lábios roxos. Pareciam ter sido costurados e esticados num grande sorriso. Um dos braços de Mitch está colocado no volante e o outro apoiando-se nas costas do banco do lado. Título: Quarta-feira, levando Grace para a escola. Página 3. Os corpos estão agora vestidos de roupas de praia e estão posicionados em volta de uma piscina infantil. Mitch foi apoiado de maneira que não aparece o seu rosto. Ele está de joelhos na ponta da piscina e veste um short havaiano azul e branco. Grace está na piscina, deitada de bruços e com o rosto dentro da água. Ela usa um maiô cor-de-rosa listrado com uma pequena saia da mesma cor. As mãos deles estão dadas, presas por uma fita adesiva, e a pele estava com uma cor amarelada, doentia. Título: Quinta-feira, ensinando Grace a nadar. Página 4. Mitch está vestido num bonito smoking cor de marfim que tem umas manchas onde a sua pele está começando a se deteriorar. Ele está sentado numa mesa de cozinha com um copo cheio de vinho branco e uma vela acesa à sua frente. As mangas revelam manchas escuras onde estava a fita do dia anterior. Grace não está nesta fotografia, mas Mary está. Com uma mão, ela segura a mão de Mitch e com outra, um copo cheio de vinho. Ela está com um sorriso maternal, que é bem diferente daquele que está costurado no rosto de seu filho. O título: Sexta-feira, jantar com o meu rapaz. Página 5. Grace está encostada na parede. A pele de seu braço também estava manchada da fita adesiva de 2 dias antes. O seu rosto mal aparece. Mas agora dá para ver que foi coberto de maquiagem digna de um concurso de beleza. O seu cabelo loiro foi cuidadosamente encaracolado e o seu sorriso artificial ainda está ali. Ao lado dela estão posicionadas diversas bonecas de porcelana de aspecto caro e antigo. No extremo esquerdo da fotografia, o reflexo de Mary pode ser visto no espelho, apontando a câmera. Título: Sábado, Noite das Meninas. Página 6. Há uma fotografia da frente da casa onde essa montagem doentia foi fotografada.
É uma modesta casa de um andar numa encosta das Montanhas Rochosas. As paredes são pintadas de branco e há uma cerca pequena e graciosa em volta de tudo. Não há casas por perto dentro do ângulo da fotografia. No lado esquerdo, é possível ver os estábulos dos cavalos premiados que Mary mencionou em suas intermináveis visitas. Os portões das baias estão abertos e os cavalos não aparecem na foto. Ainda é possível ver ali alguns carros de polícia, ambulâncias e a fita amarela marcando a cena de um crime. O endereço visível na caixa do correio é 6312 Prospect Road. As pontas da fotografia estão desfocadas. Mary deve ter fotografado de longe num veículo em movimento. O título? Domingo. A família tem a oportunidade de ver a polícia em ação. Na última página, há uma foto de Mary em frente à minha casa com um pacote que acabei de abrir. O título? Quinta-feira, deixando umas guloseimas para o meu filho favorito. Nesse momento, comecei a sentir uma fraqueza que tomou controle do meu corpo. Não apenas por causa das imagens que vi, mas também porque senti uma dor horrível no meu estômago e nos intestinos. As palavras que li por último pareciam voar em torno de minha cabeça. Você parece o meu filho. Eu me esforcei para examinar a fundo aquelas fotos horríveis. Na primeira página, no colo de Grace, estava a mesma caixa metálica com as bolachas que eu tinha comido. Tinha acabado de constatar o óbvio. Aquele pacote não era da minha mãe. Era daquela mulher maluca que pensava que eu era o filho dela e que havia descoberto meu endereço no maldito cartão que eu lhe dei. Agora estou aqui. Não penso que tenha muito tempo restante de vida. Estou começando a perder o foco. Meus olhos procuram ansiosamente o relógio. Sinto que estou perdendo a pouca sanidade que me resta. Olho para a enfermeira à minha frente. Estou tão cansado e não consigo parar de tossir. Ouço as sirenes ao longe, mas não tenho certeza se terei tempo de chegar ao hospital. Alguém está a subir as escadas. Vejo Mary em meus pesadelos. Ela está aqui e quer que eu ensine Grace a nadar. Fim. Bom, essa foi a creepypasta, bem macabra, como eu disse a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa um joinha, faça um comentário e me ajude a sair do flop. Muito obrigada e tchau, tchau.